alegria. Glória a Deus. Eu já quero adiantar aqui o texto. Se encontra em Mateus, capítulo 12. Perdão, capítulo 11, versículo 28. Glória a Deus, aleluia. Motivo de grande alegria, uma data especial para nós, dia de Páscoa. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Aqui no título da minha Bíblia está escrito O Grande Convite. Aleluia, Deus. Versículo 28 diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus. Aqui nessa parte aqui desse texto, desses versículos, vai nos falar sobre um grande convite. Na verdade, é o melhor convite que Jesus nos convidou naquela época, e é um convite permanente, é um convite eterno até os dias de hoje. Vai falar sobre para nós ter com Ele. Ele está chamando nós. Vinde a mim. Então aqui é uma chamada de Jesus para cada um de nós. Porque há momentos em nossas vidas, meus irmãos, que estamos cansados, estamos sobrecarregados, mas Jesus está dizendo aqui, e é Jesus que está falando, que Ele vos aliviarei. Então não há cansaço, não há o que for que seja pesado para nós que Jesus não possa aliviar. Porque Ele veio a este mundo, ali ter com João Batista no Rio Jordão, ao qual ele foi batizado, falar um pouco sobre Jesus. Nas minhas humildes palavras, ele veio com uma missão aqui nesta terra, a missão principal, um ato a qual nenhum ser humano teve e terá, que ele morreu por mim, por você, naquela cruz, próximo da Páscoa. Foi próximo da Páscoa ali, ele teve a sua última ceia com os discípulos. Os judeus comemoravam ali, a saída do povo do Egito, que é a festa que eles comemoram de Páscoa. Então ali, Jesus com seus discípulos teve a sua última ceia, onde veio ter a traição de Judas, e ali ele foi perseguido, ali ele foi traído, e posteriormente ele foi crucificado por mim e por você, por todos nós. Então, essa é a missão de Jesus aqui nessa terra. Ele está dizendo que a gente pode estar trocando com Ele o que nós temos de cansaço, podemos estar trocando. Podemos fazer uma troca com Jesus, uma boa troca, que Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele está falando: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e teremos alívio. E tomai sobre vós o meu jugo. A gente tomar o jugo de Jesus, que é um jugo que é mais suave, é um jugo manso. E para a gente aprender de Jesus, temos que aprender com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. Aqui Ele está nos dando também um conselho de como temos que ser, Temos que ser mansos também e humildes de coração, E só dessa forma encontraremos descanso em nossa alma, Sendo humildes de coração e mansos, Vamos encontrar descanso para nossas almas, Glória a Deus, aleluia. Jesus também, ele tem uma missão muito importante, a qual nos encontramos aqui hoje, que foi qual? Ele edificou a sua igreja. Aleluia, Deus.
Uma igreja, meus irmãos, ela não é simplesmente levantada por concreto, um simples lugar, um simples espaço. Uma igreja ela é uma assembleia, ela é uma reunião, ela é um chamado para fora, para cada um de nós. E Jesus ali, ele edifica a sua igreja, ali com o seu discípulo Pedro. Amém? Quando ele foi ter com Pedro, que ele chamou Pedro para ser discípulo, Pedro era Simão ainda. E ele muda o nome de Pedro, de Simão para Pedro. Mas isso tem um grande significado. Que Pedro significa pedra, pedra rocha. E Jesus ele fala para Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja. Então, meus irmãos, eu creio que nós estamos edificados, firmados sobre a rocha. Glória a Deus. Não estamos firmados sobre uma casa que o homem firma sobre a areia, que o vento vem e leva. Estamos firmados sobre uma rocha. E o que uma igreja deve fazer, meus irmãos? Uma igreja tem várias funções, né, de fazer. A principal, eu creio, é justamente aquela que Jesus fala para Pedro. Quando ele chama Pedro para ser discípulo e fala: Pedro, tu não serás mais pescador de peixes, serás pescador de homens. Então, meus irmãos, uma igreja, a cada um de nós, em reunião, em comunhão, temos que pescar almas para o reino de Deus. É isso que uma igreja, o principal, eu creio que é pescar almas para o reino de Deus. Porque assim como ele falou com Pedro, e ele edificou a igreja sobre Pedro, então é isso que uma igreja tem que fazer. Também uma igreja tem que ter uns dois mandamentos que são os principais que Jesus deixou para nós, que é adorar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso serve como base, alicerce para a igreja, para cada um de nós, de adorar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Jesus não nos deixou sem, vamos dizer, nos deixou um manual. Não tem como o crente, o servo de Deus, falar que não sabe como é uma igreja ou o que deve fazer para aproximar as pessoas que estão lá fora precisando, ou irmãos que estão aqui dentro mesmo precisando de um abraço, precisando de um amor, precisando de um aconchego, né, da parte do Espírito Santo. Então cada um de nós sabe o que temos que fazer para cada um dos irmãos, porque o que nós queremos para nós é o melhor, e o que nós queremos para o nosso irmão tem que ser a mesma coisa, o melhor também, né? Não adianta a gente pensar só em nós e não pensar no próximo. E assim eu vejo também nos dias de hoje, as igrejas estão muito preocupadas com outros tipos de coisas, vamos dizer. Muitas pregam chaves, pregam bênçãos, pregam qualquer tipo de coisa, mas não pregam o verdadeiro evangelho, que é as boas novas. O que é o evangelho? É você se arrepender. O evangelho é você amar o próximo como a ti mesmo. Então hoje em dia, meus irmãos, as igrejas estão cada vez mais se distanciando do verdadeiro evangelho, meus irmãos. Glória a Deus. Mas Jesus ele veio e ele edificou. E ele fala ali para Pedro, quando ele fala que ele edifica a igreja sobre Pedro, ele fala: a minha igreja edificarei sobre ti. Então a igreja, meus irmãos, a igreja é do Senhor. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é do pastor, a igreja não é do obreiro, não é do presbítero, a igreja é do Senhor Jesus. A gente tem que saber, quando a gente entra numa igreja, a gente tem que dar o nosso melhor para Deus, o melhor para Jesus. A igreja é dele. Nós somos a noiva de Jesus. Ou não somos, né? Então, a gente sabe que somos a noiva de Jesus. Então, o que uma noiva, né? Ela tem que estar preparada para o seu noivo. Assim, no grande dia, quando ele for vir, ele vai vir buscar a sua igreja. E quem está preparado para subir com ele? Quem está preparado para ter com Jesus? Né? Não adianta falar: ah, Deus, mas eu não tive tempo, eu não sabia. Sabia sim, teve tempo sim. Estamos tendo tempo agora. Né? Sabemos, a Bíblia é um grande manual para nós. O que devemos fazer. Glória a Deus. E Jesus, ele, em seu ministério, né, em seu evangelho, ele nos ensinou grandes coisas, né? O seu primeiro milagre, que foi ali em uma cerimônia, né? Transformou água em vinho. Ele fez muitos milagres. Milagres dos pães e peixes
E os discípulos já queriam dispensar a multidão. Não, Senhor, não tem nem como. Mais de 600 mil homens aí, mulheres, crianças. Não dispensa esse povo aí. Jesus não. Teve fé, né? Teve fé ali e apareceu aquele menino, né? Com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus levantou, né? Para o alto, abençoou e multiplicou, que sobrou 12 cestos. Então, meus irmãos, não é possível nós não ter Jesus como a base, o pilar, né? Para nós nos dias de hoje. Jesus ele fala: sem mim nada podereis fazer. Jesus ele é tudo em nossas vidas. Sem ele não podemos fazer nada. Sem Jesus não somos nada, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus também, meus irmãos, ali ele sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia ser torturado antes, crucificado, traído por Judas, sabia quem era, mas ele veio cumprir a palavra de Deus Pai. Ele veio cumprir, e só ele pôde cumprir naquele momento ali. Pensa, muito difícil foi para ele morrer por cada um de nós, morrer sem ter pecado nenhum. Às vezes uma pessoa, já vê muitas situações, às vezes a pessoa vai presa e ela é inocente, pode acontecer. Passa 2, 3 anos preso ali e a pessoa acaba sendo absolvida, já é um grande feito, né? Ali ela consegue a sua liberdade. Imagine Jesus que morreu inocente. Ele foi preso, ele foi crucificado inocentemente, mas ele morreu para algo maior, para que possamos ter a vida eterna. Porque aqui esse mundo, meus irmãos, é só uma passagem. E temos que dar o nosso melhor, e a caminhada ela é longa. Mas assim, Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós sabemos qual que é o caminho. Qual é o caminho que nós nos encontramos hoje? Estamos realmente em Jesus? Estamos caminhando em Jesus? Estamos em direção ao Pai? Temos essas perguntas que possamos fazer todos os dias para nós. Porque sempre tem alguma coisa ou outra que possamos estar nos corrigindo, né? Nos ajudando mais e mais, né? A nos policiar, vamos dizer, para que possamos mais e mais ser moldados, né? Pelo Espírito Santo, né? E que possamos mais e mais ser uma pessoa melhor. Podemos ser mais e mais discípulos de Jesus. Temos sido discípulos de Jesus? É outra pergunta também. Porque não ficou só nos 12 discípulos. Então nós também possamos ser discípulos de Jesus. Porque aquilo que os discípulos às vezes não fizeram na época de Jesus, porque muitas falhas também eles tiveram ali. Eles eram homens carnais também, né? Falharam também. O cego, quando clamava, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os homens que estavam próximos a Jesus ali repreendiam aquele cego ali. E olha que eles conheciam Jesus, mas não conheciam tanto, né? Muito Jesus assim, espiritualmente ainda. Porque o cego sabia quem era Jesus, e os homens que estavam com Jesus não sabiam quem era Jesus. É incrível, porque Jesus, o cego sem ver, mas ele viu espiritualmente. E quem estava ali fisicamente olhando não conseguia enxergar o tão grande é Jesus em nossas vidas. Aonde ele passa, algo tem que acontecer. E eu creio que ele já se faz presente aqui nesta noite. E algo tem de acontecer em nossas vidas mais e mais. Porque Jesus, aonde ele está, o milagre acontece. Eu creio, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo em nossas vidas. E que não possa ser só o dia de hoje, dia de Páscoa, que ele venha a ser lembrado, ou no dia de ceia, que ele seja lembrado dia a dia, 24 horas por dia, meus irmãos. Não só uma data que o mundo comemora. Muitos estão comemorando hoje, não sabem nem o que é, não sabem nem o significado. Pensam que é ovo de Páscoa, pensam que é chocolate, pensam que é o coelho da Páscoa. Tem nada a ver. Para nós cristãos, que essa data de hoje seja uma data muito mais que especial, uma data muito mais, que tenha muito mais um simbolismo para nós. Que possa ser amanhã também, possa ser terça, quarta, quinta, todos os dias. Porque que nem o irmão Vitor pregou agora. O irmão Vitor ele pregou, e uma parte que ele pregou eu já peguei para mim também. Que é buscar a Deus enquanto se pode achar. Então a gente tem que estar em busca de Deus todos os dias de nossas vidas. E como a gente pode fazer para buscar a Deus? Jesus ele fala: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E para buscar Deus, a gente tem que estar em Jesus. A gente tem que estar no caminho que é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Então, meus irmãos, não tem como a gente ter com Deus um dia, um futuro, né? A promessa da vida eterna, se a gente não estiver em Cristo Jesus. Temos que estar em unidade com Cristo Jesus. O que Jesus ele pregou, ele ministrou naquela época para aquele povo, é para hoje também. O próprio povo dele rejeitou ele. Os judeus rejeitaram ele. Ele era judeu. Olha que coisa. Os próprios judeus rejeitaram ele. Tem para muitos judeus, para eles, às vezes, eu tenho certeza que muitos têm de Abraão como mais que Jesus, Moisés mais que Jesus. Para muitos deles, Abraão e Moisés, até outros homens, Elias, são muito mais que Jesus. Mas nós sabemos quem é Jesus em nossas vidas. Nós sabemos o que Jesus ele fez, faz, ainda irá fazer muito mais em nós. Nós sabemos quem é Jesus, o príncipe da paz, o Emanuel, né, o Deus conosco, porque ele desceu do céu aqui na terra. Então ele se fez presente aqui conosco. E ele subiu e falou: eu deixo o Espírito que é o Consolador. Ele não nos deixou órfãos, não deixou nós órfãos. Elias foi, vê se ele deixou alguém conosco aqui. Abraão foi, ele não deixou ninguém com a gente. Moisés foi, não deixou ninguém com nós. Mas Jesus foi e deixou o Espírito Santo com nós. Não nos deixou órfãos. Então, meus irmãos, eu falo para vocês: Jesus, ele é a luz para quem anda na escuridão, né? Ele é tudo. Ele é o que realmente nós precisamos. Ele é o provedor em nossas vidas. Ele é o mediador de nós para com o Pai. Então, quando a gente for orar, ele deu o sermão da montanha, né? Que é a oração modelo para cada um de nós, né? Que a gente possa orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal, porque o teu reino, o poder, a honra e agora para todos sempre. Amém. Meus irmãos, temos que orar mais e mais. A nossa oração também que ele nos explicou em seu evangelho entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e vai ter com Deus. Que ele, além de ouvir você, mais ele estará vendo você ali em oração no teu quarto. Ele vai estar te vendo, e o que você tiver que entregar para Deus, assim como foi falado agora há pouco, vinde a mim, vai ter com Jesus em oração, né? Entrega os seus cansaços, o que está sobrecarregando você, entrega as suas frustrações, as suas dores, entrega tudo para Jesus, que Ele pode tudo. Então, meus irmãos, eu falo para vocês: Jesus, Ele não é só alguém que foi na cruz, foi crucificado e saiu. Ele é mais que isso. Ali, quando Maria foi ter com Ele, Ele já tinha sido ressuscitado. Então, Ele não está mais naquela cruz. Ele vive hoje e eternamente. Ele vive para todos sempre, meus irmãos. E Ele pode mais e mais, cada um de nós, ter mais e mais Jesus, né, em nós. Possamos mais e mais viver Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele fala em seu ministério, ele fala: viver em Cristo, morrer é lucro. Então que a gente possa mais e mais viver Cristo todos os dias, seja no trabalho, seja na igreja, seja no seu IT, seja onde for, na escola. Viva Cristo, fale do amor de Cristo para cada um, para cada pessoa que tiver oportunidade. Pregue a palavra de Deus. Jesus, ele falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele não fez distinção, ele não fez acepção de pessoa. Eu vou pregar só para uma turma, ou não vou pregar para outra. É para pregar a toda criatura, meus irmãos. É a toda criatura. Em nome de Jesus, pregue a toda criatura enquanto há tempo. Há muitas almas aí fora precisando de uma palavra. Assim como aquele homem falou para Jesus: basta apenas uma palavra que o Senhor diga. Então, meus irmãos, a gente pode ser mensageiros, discípulos de Jesus. Basta apenas uma palavra. Uma pessoa aí fora está precisando. Um irmão aqui dentro está precisando de uma palavra. Em nome de Jesus, uma palavra é o suficiente para cada um de nós, né? Então, assim, meus irmãos, Jesus, ele veio, ele deixou o manuscrito, que é a palavra de Deus. Ele cumpriu aquela missão que ele veio, né? Então,
Então, assim, que a gente possamos ser mais e mais parecidos, nos achegar mais e mais a Ele no que Ele fez, né? Porque Ele fala também, possamos fazer muito mais do que Ele fez, porque Ele teve só 33 anos e meio aqui nessa terra. Nós possamos viver, a média do ser humano é de 60, 70 anos, o dobro do que Ele viveu. Então temos mais tempo que Ele aqui nessa terra. Se Ele viveu 33 anos e meio, eu já estou com 36. Então já estou vivendo mais que Ele. Mas não fiz nem um terço, nem 1% do que Ele fez ainda. Mas eu creio que eu posso fazer um pouco ainda, né, para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Então que a gente possa mais e mais pregar a palavra de Deus, pregar que Jesus salva, Jesus liberta. Jesus, ele ama a todos nós, porque o ato que Ele teve na cruz só foi por amor. Amor e obediência a Deus. Que a gente possa mais e mais obedecer a Deus, amar assim como Jesus nos amou.